tá? Os cantores, tira a foto com o filme. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Havia prosperidade e fraternidade entre os outros cidadãos, até o dia em que a população se apercebe que a meia dúzia de ratos que havia nessa região passaram a ser uma praga. Os ratos multiplicavam cada vez mais e percorriam as ruas, infestando casas e celeiros, devorando tudo o que encontravam para comer. As pessoas andavam muito aflitas. Nada fazia para parar aqueles ratos. Mesmo que usassem pedras e barrapau. Certo dia, apareceu às portas da cidade um homem alto, magro, de barbicha pontiaguda e olhos oblíquos. Vestia roupas de muitas cores e não trazia outra bagagem além de uma flauta enfiada no cinturão. Ninguém o conhecia, mas em breve adoravam-no, pois este homem tocava flauta como nunca ninguém ouvira. A população julgava tratar-se de magia devido àqueles sons hipnotizantes. O homem sorria e continuava a tocar aquele que acreditasse em tudo que lhe dissesse. Certa altura, afirma o homem: Cheguei para vos libertar dos ratos, para levá-los comigo para onde eu quiser. De repente, ouve-se a voz do alcaide. Se fores capaz de fazer o que dissestes, dar-te-ei uma bolsa recheada de moedas de ouro. Muito bem, respondeu ele, eu aceito. De novo, levou a flauta à boca e pôs-se a soprar muito baixinho, com sons diferentes do que tivera tocado. Que lindo! Imediatamente, vinha de todos os celeiros, das sacas, dos barris, os ratos infestantes. Ambos seguiam a música do flautista, e por serem vistos livres dos ratos, a população fez uma grande festa. No dia seguinte, quando o flautista apareceu na cidade para receber a recompensa, o alcaide, tão ingrato como um porco, só lhe deu uma única moeda de ouro. Pálido de raiva, dirigiu-se até a porta da cidade e tocou uma melodia em que as notas eram todas iguais. As pessoas pensaram que ele tinha perdido o jeito, mas logo mudaram de ideia. Quando todas as crianças da cidade começaram a correr atrás dele, descontraídas, como os ratos, de nada valeu os chamamentos e as rodas, pois estas nunca mais voltaram. E a cidade ficou triste, muito triste, mergulhada em silêncio. E assim termina a história. Todas as crianças foram embora. Fecha. Aí ele se apresenta. Ele bate palma. Abre a janelinha. Fala, Paulo, assim termina a história. E assim termina a história. Vou contar o nome dela. O senhor sempre chamava. Ei, moleca, vem cá. A escravinha vinha. Não precisava de nome, não. Mas vai que os outros pretos não
gostavam de chamar Miúda de moleque. Trataram de arranjar um nome para ela. Toca procurar. Vamos chamá-la de Noite, opinou. Jéssica, chega um pouquinho mais pra cá, por favor. Vamos chamá-la de Noite, opinou o Romeu. Que ela é preta como a noite. Nunca vi mais preta, mas não gostaram. A escravinha era magra demais para um nome tão grande. Palpitaram, palpitaram. Aluá, Jerobô, Quituxe, Tigá, Azuzê, Anuanda, nenhum prestava. E a escravinha continuou sem nome. Ei, moleque, vem cá. Berrava o senhor, ela vinha. Ei, garota, me tira esse bicho do pé. Ela tirava. Ei, negrinha, me traz um copo de refresco. Ela trazia. Ei, guria, me abana pra passar esse calor. Ela abanava. Vai que um dia a escravinha sem nome pegou a comer parede. O senhor não estava olhando. Ela comia um pouquinho, mas não engordava, não. Mas parecente que comia, mais fininha que ficava. O senhor perdeu a paciência e chamou o feitor. Me põe essa moleca no quarto escuro. De continuar a comer parede, aí me sapeca um bolo nas duas mãos, que eu quero ver. O quarto escuro estava assim de aranha, mas a escravinha conseguiu dormir. Sonhou que estava com fome e raque. Pegou a raspar a parede para comer. Raspou tanto que encontrou uma coisa dura. Suas unhas começaram a doer. Sabe o que era? A botija de ouro que todo mundo procurava desde o descobrimento do Brasil. A botija brilhava tanto que no quarto parecia dia. O feitor que ia passando ficou desconfiado. Quando a negrinha chegou na senzala, abriu a gandola. Bobelquito ensinou como se botava a botija para funcionar. É só esfregar as costas do dedo maior que todos. Dito feito, caiu que caiu dinheiro. É para parar, Bobelquito? Que vem aí o feitor. É só estalar o segundo dedo, o feitor tem aquele clarão. Que luz é essa? Diabo. É um montão de vagalume. Qual mané vagalume? Qual nada? Ele não acreditou, só pode ser a botija de ouro. Correu ao contar o senhor. Olha, minha senhor, a sua botija encantada do senhor de Carlos Magno. O senhor chamou a escravinha. Cadê a botija de ouro? Tem botija nenhuma. Um montão de vagalume. Cadê o montão de vagalume? Tá no brejo enterrado. O senhor aí mandou ele cavar que cava. Só voava grilo. Ficou com raiva e mandou botar a escravinha no tronco. Vamos ver se a botija aparece ou não aparece. O feitor de maldade passou mel na escravinha e era para de noite as formigas de barriga listrada a comerem. Quando foi escurecendo, que a estrela papuceia mostrou a cara, o feitor chegou com artes. Então, diabo de moleca, onde está a botija de ouro? Tem botija nenhuma. Que tenha uma porção assim de vagalume. Então espera de noite. Ele respondeu. Já sabia o Rajaque das barrigas listradas. A escravinha A escravinha com medo, mas não entregava a botija de ouro, não. Quando as formigas estavam bem perto, saiu do brejo um montão de pisca acende. Ficou tudo tão iluminado que nenhuma formiga chegou perto. De manhãzinha, o feitor ferveu se a escrava estava moída. Cadê que não estava? Faz mal não, jurou ele. Espera a noite que vem.
Na outra noite, quando as formigas chegaram, os vagalumes vieram novamente salvar a escravinha. Acende, apaga, em volta do tronco. 549 noites foi igual. Espera a noite que vem, jurava o feitor. A noite que vem acontecia nada. A escravinha já estava tão magra que o tronco nem aprendia mais. Os buracos folgados ela fugiu, foi procurar o Senhor. Aqui está a botija de ouro, falou. Senhora, você. Fica assim, né? Não quero mais esse pouco funcional. O Senhor toca fazer dinheiro. Ela disse, Tanto de dinheiro fez que a casa começou a afundar. Quando já estava cunhada de moedas, ele gritou para a senzala. ei, negro do diabo, como é que se para este negócio? Cadê que negro algum escutou? A senzala tinha ficado lá em cima. Ei, Ei, negro do diabo, ei, negro do diabo. A fazenda lá embaixo, os pretos cá em cima, sem dono. Todo mundo que passava queria saber que buraco tão fundo era aquele. Os escravos que não eram mais contavam-lhe o feitor. Ninguém sabe se está lá embaixo com seu dono. Como ele vivia dizendo, a escravinha espera a noite que vem, ela acabou ganhando esse nome, a noite que vem. Ele preparou, estufou o peito e... Deus me livre de tal noite. Relinchando dessa maneira, terei susto o dia todo e medo a noite inteira. Triste de orelhas caídas, lá se foi o cavalo, afastando-se pela estrada. Dali a pouco, Dona Baratinha viu e se aproximou com os passos lentos um boi. Elas estão muito longe uma da outra. E respondeu, aceitava-se casar Elas estão com muito ela. longe uma da outra, Então, não dá pra... ela lhe pediu que mostrasse como fazia a noite quando dormia. A O boi a Bia? mostrou. Não sei. Deus me livre de tal noivo. Que barulho assustador. E ele se foi desiludido, o pobre do boi. Depois do boi apareceu um cachorro. Fica olhando o calendário. Apareceu um cachorro. Dona Baratinha gostou bastante do novo candidato. Ele era valente, esperto, alegre, mas ele não deixou de lhe fazer a mesma pergunta. Quando o cachorro soltou o seu forte... Dona Baratinha quase morreu de susto e disse, não, desse jeito não consigo dormir. Ali ficou ela mais um tempão, debruçada na janela, contando a sua canção. De repente, viu desfilar na sua frente um belo gato branco. Só que na minha imaginação, meu gato é assim. Diga-me primeiro, Deus o livre desse noivo, essa miadeira, dessa maneira. Dona Baratinha ficou desanimada e não aceitou nenhum dos bichos como noivo. Já estava quase desistindo da ideia de arranjar um noivo, quando viu... Quando viu Dom Ratão virar a esquina, tinha ele todo elegante. Assim que passou debaixo da janela, Dona Baratinha resolveu fazer mais uma tentativa e cantou a sua canção. Quem quer casar com a Dona Baratinha, com tanto cabelo e dinheiro na caixinha? O rato ouviu e respondeu rapidamente. Ó, linda, maravilhosa e perfumada senhora.
Então ela lhe pediu que mostrasse como era o barulho que ele fazia à noite. Dona Baratinha apreciou a voz do rato e foram então combinar a data do casamento. Providenciaram tudo. Providenciaram tudo. Providenciaram convites, enfeites, trajes e marcaram a data do casamento. Para dali 2 dias, Dona Baratinha e Dom Ratão contaram com a ajuda de vários parentes, amigos. A bichada resolveu o seguinte: eu vou ler o convite. Na igrejinha, na pracinha, uma bela cerimônia no dia 11, às 9h30, Dona Baratinha e Dom Ratão vão se casar. Estão todos convidados. Após a cerimônia, haverá uma bela comemoração com comes e bebes e um delicioso caldo de feijão. Caldo de feijão, ele transformou a vida de Dom Ratão. Vou contar a vocês o que foi que aconteceu. Logo de manhã, Dom Ratão foi direto para a casa da sua noiva, sentou-se no sofá e ficou observando Dona Baratinha, que toda agitada preparava um banquete delicioso para a festa de casamento. Aconteceu que Dom Ratão era muito comilão. Cada vez que a noiva passava em sua frente, carregando alguma coisa gostosa, os olhos dele ficavam regalados de gula. Ela estava preparando pratos tão deliciosos que o fogão tinha um cheirinho tão agradável. Cada minuto, Dom Ratão achava mais difícil resistir e continuar sentado no sofá. Até que, de repente, Dona Baratinha tirou da despensa, bem no focinho do noivo, um enorme pedaço de toicinho defumado. Era seu prato preferido. E Dom Ratão, ele ficava louco quando o toicinho à sua frente. Nessa hora, o comilão quase levantou do sofá, mas teve tanta vergonha de lhe pedir um pedaço que a única coisa que pôde fazer foi ficar sentindo o cheiro. Acabou chegando na hora do casamento e Dom Ratão não teve outro jeito senão dar o braço à noiva e sair para a igreja. No meio do caminho, entretanto, teve uma grande ideia. Virando-se para Dona Baratinha e disse: Esqueci as minhas luvas. É melhor você na frente e o outro no segundo. Mal entrou na casa da noiva e foi diretamente para o fogão. Tão desesperado, estava com tanta gula, debruçou sobre o toicinho. Ao subir naquela altura, Dom Ratão ficou zonzo, escorregou e pum, caiu dentro da panela de feijão. Na igreja, a noiva e os convidados estavam impacientes, vendo que o noivo não aparecia. Resolveram ir atrás dele. Correram até a casa e se cansaram de tanto procurar. Dom Ratão não estava em lugar nenhum. De repente, alguém gritou: caiu na panela de feijão. Foi aquela confusão. Dona Baratinha desmaiada. Pode cair não, senão já. E a bicharada desesperada. Com os 2 garfos, os cozinheiros suspenderam Dom Ratão pela cauda e ele saiu todo sujo de feijão. O guloso, porém, teve sorte, pois o feijão não estava muito quente. Ele saiu pingando feijão, todo sem graça e com muita vergonha. Dona Baratinha ficou muito séria, enquanto os outros acompanharam Dom Ratão para que tomasse um banho. Depois de limpo, Dom Ratão voltou à sala e... Foi a festa do Ratão. Perdão, Dona Baratinha. Os amigos intercederam em favor dela, uns a favor dele. Afinal, ele tinha defeitos, mas tinha muitas qualidades também. E assim, acabaram convencendo Dona Baratinha a perdoar o noivo, voltaram para a igreja e se casaram e foram felizes para sempre. Eu estive lá, ganhei um prato de doces, mas tropecei neles e caí. Da próxima vez eu trago doces para vocês. Ela tem uma só. Ela tem uma só. A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata, ela tem pé peludo. Ela é peludo. O pé dela é peludo.
A barata diz que tem uma cama de marfim. É mentira da barata, ela dói de capim. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim. A barata diz que tem um cabelo cacheado. É mentira da barata, ela tem coco rapado. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem coco rapado. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem coco raspado. Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tem marquesa e marquesa mesmo sem castelo. Certo dia, alguém foi visitar. As turmas do reino das águas claras apareceram por lá. Tia Anastácia já havia perdido o medo dos bichinhos, depois que viu que não mordia. Chegou até a ficar íntima da senhora Sardinha, ou Miss Sardinha, como era chamada no reino, porque nasceu nos mares que rodeiam a Terra Nova, perto do Canadá. Como uma boa norte-americana, Miss Sardinha mostrava-se muito segura de si. Não era acanhada como as outras. Fazia o que lhe dava na cabeça, tornando-se famosa no reino pelas suas excentricidades. Uma delas consistia em dormir dentro de uma latinha, em vez de dormir na cama. Estou praticando para a vida futura, costumava dizer com um sorriso melancólico. A vida futura das sardinhas, como todos sabem, não é no céu, mas dentro de lá. Miss Sardinha fez grande camaradagem com seu namorado. Logo que chegou, foi crescendo pela cozinha dele, a examinar tudo, como uma curiosidade de mulher velha, e não parava de perguntar. Que moço esquisito é esse? Perguntou, mostrando o fogão. Isso se chama fogão. Respondeu a preta. E essa coisa vermelha que ele tem dentro? Se chama fogo. E para que serve? Serve para ensinar o dedinho de quem pode comer. E tia Anastácia dava risadas gostosas, vendo a cara de admiração que Miss Sardinha fazia. Em certo momento, trepou em uma caçuleira, pôs a remexer em tudo, enfiou a cabecinha dentro de um vidro de sal e provou. Estou conhecendo esse gosto. Essa farinha lá da sua terra. Explicou a preta. Provou depois de uma pitada de açúcar, achando tão bom que pediu para levar um pacote. Quando destapou o vidro de pimenta do reino em pó, tia Anastácia divertiu. Cuidado, guarde muito na sua Antes não avisasse, Miss Sardinha assustou-se, escorregou e caiu de ponta cabeça dentro do vidro de pimenta. Aquilo foi um pererecar de berrar e de meter dó. Acuda, estou cega, está vendo muito, ai, ai, ai. A negra, muito aflita, tirou-se de dentro do vidro e levou na bica da água, dizendo: Bem feito, e manda ser combinadeira. Eu logo vi que ia falar com você alguma coisa. Miss Sardinha não a ouvia, continuava a gritar e a espernear. Acuda, está pegando fogo nos meus olhos, estou cega, não enxergo nada. Não passa, Consolou a preta. tem um pouco de paciência, menina. Muito pior seria se tivesse caído dentro da frigideira de gordura quente. Por um instante, esteve ela assim, com os olhos a arder. Afinal, foi estalhando e estarou. Abriu primeiro um, depois o outro, depois os dois, muito admirada de enxergar tão bem quanto antes, e uma risadinha feliz. Parei! Exclamou Miss Sardinha, piscando muito e olhando para tudo, a fim de ver se os olhos estavam mesmo bons ou só meio doidos. Depois voltou às perguntas, indagando. Que coisa era uma frigideira? Tia Anastácia ficou atrapalhada. Contaram um peixinho que a frigideira o que é uma frigideira chega até a ser judiação. De dó dela, a negra deu uma resposta que a deixou na mesma. Frigideira Disse. é uma panela rasa, onde se põe uma certa água grossa, chamada gordura, que tira e pula quando tem fogo embaixo. Que bonito! Exclamou Miss Sardinha admirada. O dia é de voltar aqui para passar uma hora inteira nadando nessa água que pula. A negra tapou a boca com as mãos para esconder risadinha que ia sair. Nesse momento, Dona Negra gritou lá do fundo do quintal. Anastácia, venha depressa! Será, meu Deus do céu? Narizinho e o príncipe entraram logo em seguida. Ouviram dentro da casa gritos e choradeiras. O que terá acontecido? Murmurou a menina apreensiva. Largou o príncipe e foi correr com o pressentimento da uma grande desgraça. O que é? O que aconteceu? Gritou ao entrar. Não obteve resposta. Todos estavam chorando
e não lhe deram tanto a pergunta. A menina olhou espantada para os personagens presentes, dirigindo-se à cozinha em seguida. Lá encontrou tia Anastácia, também chorando. O que aconteceu, tia Anastácia? Perguntou a aflita. A negra respondeu enxugando as lágrimas. Não queria saber, Marizinha, mas vá-se embora. Como a menina insistiu, a negra não teve remédio. Contou. Pois imagine, que Miss Sardine, desde que o príncipe chegou, se meteu aqui na cozinha todo o tempo. A coitada remexeu em tudo. Jogou sal, o açúcar e até caiu no pote de pimenta do reino. Eu salvei ela, dei um banho nela e fiz ela ali no fogo pra secar. No começo, enquanto a pimenta estava dentro, ficou muito sossegada. Mas depois que a verdura passou, principiou a reinar outra vez. Eu estava sempre avisando. Não deixaria, não chegue perto deste fogo. Não seja tão brincadeira que de repente acontece qualquer coisa pra você. Melhor mesmo estar falando com aquele tal de nem ali. Fazia uma carinha de caçoar e continuava. Se não aconteceu desgraça, eu que meus olhos não saía de cima dela um dia. Mas de repente, o senhor me chamou pra ouvir uma história do Dr. Caramujo. Fui e deixei um bocadinho sozinha. E o que aconteceu? Indagou Marizinha uma surpresa. Aconteceu o que eu tinha medo que acontecesse. A coitadinha, assim que saiu, trepou no fogão para espiar a frigideira de gordura. Achou em lisa, com certeza, aquela água bipolar da recheada. E deu um pulo para dentro da frigideira, tentando que fosse uma pequena lagoa. Gordura fervendo. Coitadinha, berrou a menina, horrorizada. E quantos anos agora para o príncipe? Miss Sardinha era a dama de mais importância lá do reino, a única que tinha entrada na corte. Onde está ela, Anastácia? Está indo na frigideira. Respondeu a negra. Frita, que nem um nariz. Não podendo conter as lágrimas, a menina rompeu num berreiro. O príncipe ouviu lá de fora, reconheceu o choro e veio a correr aflitíssimo. Quando soube da tragédia, desmaiou. Corre, que chama o Dr. Caramujo, não acha o Dr. Caramujo, grita daqui, berra de lá, desmaia adiante. Que confusão horrível foi essa? Enquanto isso, tia Anastácia tirava da frigideira o cadáver de Miss Sardinha para mostrá-lo à dona Benta. Veja, filha, Santa Mantinha, até depois de morta, ainda conserva o prato. E a negra cheirou a sardinha e depois provou e ficou com água na boca. E comeu um pedacinho e disse, revelando os olhos. Estou sozinha, filha. Próximo, você Dona Benta recusou e tia Anastácia, ainda com lágrimas nos olhos, acabou comendo a sardinha inteira. Voltando do desmaio, o príncipe recaiu em profunda tristeza. Não quis comer coisa nenhuma das comidinhas preparadas para ele. Não quis continuar no passeio pelo sítio. Só queria uma coisa, voltar. Dona Benta sentiu muito e disse: não faça cerimônia. Quando quiser voltar ao nosso reino, pode voltar. Pode deixar, dona Benta. Você também será bem-vinda ao nosso reino. E assim acaba a nossa triste história da senhora Sardinha Curiosa. Quem quiser experimentar o sal, açúcar. Era uma vez uma mulher que tinha um galo. Ela era tão pobre que não podia nem comprar uma galinha para fazer companhia a ele. Mas tratava muito bem o galo, preferindo passar fome a deixar de alimentá-lo. Certo dia, quando ficava pela rua, o galo achou uma bolsa repleta de moedas de ouro. Vou levar esse tesouro à minha querida patroa, pensou. Mas no caminho de casa encontrou o rei, que ao ver a bolsa no seu bico, ordenou ao pajem: apanhe já aquele galo para mim. O pajem rapidamente pegou o galo e lhe arrancou a bolsa do bico, entregando-a ao rei. O galo, furioso, disse consigo mesmo: amanhã irei até o Palácio Real. Tenho que recuperar a bolsa com o tesouro, custe o que custar. No caminho para o palácio, o galo encontrou a raposa, que ao saber do acontecido, se ofereceu para acompanhá-lo. Mas, pouco depois, a raposa sentiu-se cansada e o galo se propôs a carregá-la sob a asa. O
O galo e a raposa iam pela estrada quando encontraram uma abelha. Aonde vão vocês? Quis ela saber. Quando o galo e a raposa lhe contaram sobre a bolsa roubada pelo rei, a abelha decidiu acompanhá-los. Mas logo se cansou de voar e pediu ao galo que a levasse debaixo de sua asa. Assim, o galo, a raposa e a abelha prosseguiram viagem até que chegaram a um riacho. Aonde vão vocês? Quis saber o riacho. Quando lhe contaram sobre a bolsa roubada pelo rei, o riacho decidiu acompanhá-los. No meio do caminho, ele se cansou e o galo o guardou debaixo da asa. Finalmente chegaram ao palácio. Vim recuperar a bolsa que Sua Majestade tirou de mim, declarou o galo. Amanhã eu a devolvo, disse o rei, e mandou-o para o galinheiro. Acontece que as galinhas do rei tinham recebido ordens para matá-lo a bicadas. Avançaram contra o pobre galo, mas ele pediu: socorro, raposa! A raposa saiu de sob a asa do galo e rapidamente comeu as galinhas. Quando o rei viu que o galo tinha sobrevivido, ficou furioso e investiu contra ele para matá-lo com as próprias mãos. Mas o galo pediu: socorro, dona abelha! A abelha saiu picando o rei e chamando seus lacaios gritou: matem esse galo! E o galo pediu: socorro, meu amigo riacho! O riacho saiu de sob a asa do galo, inundou o palácio e salvou a vida dele. O rei percebeu que havia perdido a parada, devolveu a bolsa ao galo e o libertou. O galo correu para sua dona e entregou-lhe o tesouro. E foi assim que uma mulher tão pobre, que não podia nem comprar uma galinha, ficou muito rica com a ajuda de um galo, e venceu um rei com a ajuda de uma abelha, uma raposa e um riacho. E assim termina a história, quem quiser que conte outra. Nós vamos começar a contar a história do livro que conta a história. A história que conta a história. A história de quem nos conta a história. Caso para falar do livro, da formação do livro, né? Na pré-história, há 1 milhão de anos, né? Quem começou a contar a história foram os homens das cavernas. E lá, como eles não tinham nada para poder gravar, nada, então eles só pintavam entre si e escutavam a história. E para contar para os outros, eles necessitavam de sua memória. E no Parque Nacional da Serra, do Capivari e Piauí, aqui mostra uma forma que eles usavam para gravar as histórias deles nas paredes das cavernas. E nessa outra parte aqui também fala e já pensou que muito chato seria se não tivesse nenhuma história. Assim que o homem aprendeu a pensar, já começou a contar histórias. Umas de verdade, outras da sua imaginação, mas muitas cheias, mas uma delas só são conhecidas porque foram registradas. No caso aqui mostra as figuras, né, das formas que eles começaram a utilizar para poder mostrar a forma de escrita. E essa aqui chama cuneiforme. Foram os povos antigos, sumérios, que usavam placas de argila para gravar suas histórias. E logo surgiu a escrita feita com pequenos desenhos que representavam coisas, pensamentos e situações. A forma de escrita mais antiga é chamada essa forma. E
tem também a escrita chamada hieroglífica. Essa escrita também é baseada em desenhos decimais chamados hieroglíficos. As maiores partes desse registro, decifradas dessa língua, encontradas no texto. Aqui mostra também o alfabeto hieroglífico. Temos também essa planta chamada papiro, que nasce na beira do rio Nilo. No caso, foi tão usada para poder fazer escrita na antiguidade que quase desapareceu. Aí, para substituir essa planta que eles utilizavam para fazer as folhas para poder escrever, eles inventaram o pergaminho feito com longos fios de couro de coxinha. E aqui mostra também outra evolução na história do Egito, que foi a criação do papiro, inventado também pelos egípcios. E essa figura aqui mostra que é o papiro, o pergaminho, que é o livro dos montes. É um dos papiros egípcios mais famosos, porque no caso eles contêm metros de histórias escritas de muitos desenhos. Aqui também é outra forma do pergaminho em branco. Temos também outro tipo de livro, que é o livro em folha. Produção com materiais leves e macios. Surgiu um novo modelo de livro. As longas faixas de papiro ou de pergaminho foram enroladas em fininhos. E aqui também outra evolução que mostra o papel chinês. E os chineses também inventaram papel, cozinhando tecido, madeira, fibras, conseguiram uma massa de couro seca, servia para escrever. Essa aqui é uma figura que chama Bolsuca de Diamante, é o mais antigo livro expresso em papel que você tem no Egito. Aqui também é outra parte desse mesmo procedimento feito em pergaminho. Aqui já são as xilografuras. Essa xilogravura, além do papel, os chineses inventaram os carimbos e ilustrações feitos em madeira. A técnica chamada xilografura ilustrou a maioria dos livros antigos. No Brasil, até hoje, se usa esse tipo de ilustração, xilogravura, na literatura de cordel. Agora, a segunda parte que nós vamos apresentar e é a continuação dessa história de Amarelo e Caboclo. Essa figura aqui representa os primeiros bibliotecas. A primeira biblioteca foi escrita em Alexandria. Tinha de 500 a 700 mil volumes de papiro e pergaminho, mas um grande incêndio acabou com todos os seus acertos. Então, depois de ter acontecido, né, incêndio lá na biblioteca, aí tem os livros apresentados, que são livros sofonados. O primeiro romance escrito na história foi nesse formato e contada as aventuras amorosas de um príncipe. Os livros em formato de estação foram inventados pelos chineses e exemplares feitos pelos maias. Também teve sucesso no Japão, chamado de Orion. Esse aqui também é um livro sofonado, que é escrito com romance, né? Então eles faziam um sofonado e depois colocavam essa música aqui, né? Eu chamo
para se decorar os ensino. Também foi inventado o gótico. É um modelo mais tarde. Você escrito frente e verso e temos como exemplo o modelo a Bíblia. Agora vem os primeiros livros. Os primeiros livros produzidos pareciam muito com os livros manuscritos. Ficaram conhecidos pelo nome de Incunato. Esse também foi um dos livros e também o primeiro livro dos contos. Depois, todos esses livros, né, foram escritos todos esses livros tratados aqui eram escritos à mão. Já pensou trabalhar? Quem fazia esse serviço eram os escribas. Poucas pessoas sabiam ler, porque nos livros eram só os reis, eram só para os reis e para a nobreza. E quem é a primeira impressora, né? A imprensa, né? Foi criada pelo alemão Gutenberg, de tipos móveis, que permitia imprimir várias cópias e evoluindo mais um pouco a história do livro. Como funciona a prensa? O bloco é preso, o bloco então é preso na prensa e pintado com tinta. Com as letras é possível formar as palavras e depois o bloco inteiro com texto. Como mostra aqui tem um monte de letra, né? Era assim que chamava a tradução. Agora, sucesso das histórias. As histórias faziam muito sucesso e os livros começaram a ficar populares, mas ainda tinha pouca gente que sabia ler. Para resolver esse problema, foi preciso investir em alfabetização. Agora vem a produção do livro atual, que é através do computador, né? O livro começa com as ideias do escritor, mas no computador, que quase tudo o resto é feito. Depois de tudo arrumadinho, os arquivos do computador vão para a gráfica. Lá as máquinas de impressão produzem muitas cópias dos livros de uma vez. Agora o livro atual é o livro digitais, né? Agora temos ainda mais uma novidade. Os livros digitais que não usam papel são lidos diretamente na tela do computador. Livros para sempre. Para finalizar, o homem jamais vai parar de sonhar e com isso o livro pode até ficar diferente. Mas, de um jeito ou de outras histórias, eles sempre vão estar. Em 2011, foram vendidos no Brasil mais de 460 milhões de livros. E também aqui é um outro livro, né, na tela digital, e aqui é na tela do tablet, e aqui é as crianças, né, leem. E assim foi o nosso trabalho que a gente fez e trouxe para vocês. Ai, que legal. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas, brilhantes. O
os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Bem branquinho, com os olhos vermelhos e focinhos nervosos, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida e pensava: ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu caí dentro da tinta preta quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então ele voltou para lá, na casa da menina, e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e tomou tanto café, mas tanto café, que passou a noite inteira fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. A menina bonita do laço de fita. Menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo sem jabuticaba. Mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: arte de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina deveria estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre com os pais, com os tios, os avós e até com os parentes todos. Se ele queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina, tinha ela que procurar uma coelha preta para casar. Então, precisou procurar, e não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de coelhos. Coelho, quando demanda ter filhotes, não para mais. Tinha coelhos de todas as cores: branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava. Sempre alguém que perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: conselhos da mãe da minha madrinha.
fim, fim por fim, feito por mim. Nossa, gente, que desânimo. Bate palma direito.